Excelentíssimos, sejam todos bem-vindos ao 22º episódio do podcast Entre Autos e Cafés. E no episódio de hoje a gente vai dar continuidade ao direito do trabalho e aquelas teses que mais podem cair na sua prova e também para tentar garantir uns pontos aí para vocês. Então, como de praxe, pegue seu café e venha aproveitar mais um episódio que vai te ajudar a pontuar e também garantir sua vaga para a segunda fase da OAB. Excelentíssimos. Estamos aqui novamente, 22º episódio do nosso podcast, para fechar direito do trabalho. No episódio anterior, a gente falou sobre a extinção do contrato, a rescisão e suas formas, FGTS. Também abordamos o tema de estabilidade, inclusive, e aprofundamos um pouquinho na estabilidade da gestante, trouxemos a novidade legislativa da licença paternidade. Então se prepara, que hoje vamos passar mais informações que podem cair na sua prova. E o tema de hoje será adicionais, insalubridade, periculosidade. Vamos falar um pouquinho sobre dano moral e extrapatrimonial. E como bônus, para a gente fechar, a gente vai falar aí sobre o teletrabalho. Perfeito, então, aproveita o episódio de hoje para ganhar pontos importantíssimos para a sua prova. E já aproveitando aqui o ensejo, deixa o like, comenta, compartilha, vai no nosso Instagram lá, segue a gente no Instagram, manda mensagem pra gente, manda direct se você ainda está com dúvida sobre as matérias, sobre o que estudar, sobre o que você focar nesse momento, nessa reta final. A gente vai também preparar mais para frente alguns vídeos, sobre uma forma de revisão aí mais rápida para vocês. Mas deixa aqui pra gente qual que é a sua dúvida, pra gente também fazer algum vídeo, pra gente também tentar sanar e tentar te auxiliar rumo à sua segunda fase da OAB. E para fim de auxiliá-los aí nessa preparação, nessa longa preparação aí para a prova da OAB, não esquece, clica aqui no card. Aqui tá a playlist com os outros 21 vídeos, 22 vídeos que a gente tem disponíveis aqui no nosso canal. Aproveitem, o material foi feito com muito carinho para todos. Perfeito. Então vamos continuar, vamos começar, o episódio de hoje. Então a gente, como você bem falou, a gente vai falar sobre os adicionais, insalubridade, periculosidade, penosidade. A gente vai tratar bem rapidamente, mas porque não tem, muita coisa para falar sobre ele. E também vai falar um pouco sobre a equiparação nos casos dos adicionais. Então, lembrar, quando aparecer laudo, ambiente, aparecer uma questão sobre inflamáveis, EPI, você já sabe, a questão está procurando sobre o adicional. Então, você vai ter que saber qual que é o adicional correto, porcentagem, como que funciona. Lembrar que os adicionais, tanto o de insalubridade quanto de periculosidade, eles têm parcelas de natureza salarial. Eles são pagas ao empregado em razão do exercício de atividades desempenhadas ali que são consideradas condições nocivas à saúde ou que implicam risco à acentuada integridade física do empregado. Então, é uma condição extraordinária, né, de trabalho, e diferente do salário fixo, esses valores são considerados salário-condição, justamente por causa dessa questão extracontratual, essa questão de risco acentuado à integridade física, né? Isso vai significar que o direito ao recebimento subsiste apenas enquanto o trabalhador estiver efetivamente exposto à situação de risco ou nocividade. Caso a condição prejudicial seja eliminada, por exemplo, pelo fornecimento de EPIs que neutralizem o agente, ou o empregado seja transferido para um ambiente seguro, o pagamento pode ser licitamente suprimido. Perfeito, perfeito. Então, a gente vai trazer alguns pontos aqui sobre os institutos. Então, vou começar primeiro pelo adicional de insalubridade. Qual que é o conceito do adicional de insalubridade? Ele vai ser devido quando o trabalho ele expõe, o empregado, agentes nocivos à saúde. Então, insalubridade são os agentes nocivos à saúde, por exemplo, agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos. Estão acima daqueles limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho. Se estiver dentro dos limites, não vai ter direito adicional. Agora, se estiver acima, agora às vezes está acima, mas você recebe a EPI que neutraliza esses agentes, você não vai ter direito ao adicional. Ele vai ter que estar acima dos limites e você não pode ter nenhum EPI ali que vai neutralizar esses agentes. O adicional de salubridade ele vai ter alguns graus e ele vai ser calculado com base no salário mínimo. Essa regra geral foi mantida pelo STF, até que vem uma nova lei ou uma norma coletiva que disponha o contrário. Porque lembrando que o STF ele falou que o salário mínimo ele não pode ser índice, de fixação para outros. Parâmetro para nada, né? Então, mas nesse caso ainda continua sendo salário mínimo. Enquanto não vier norma específica, inclusive a norma coletiva pode substituir, né?
Perfeito. Como Pode parâmetro, também trazer algum outro parâmetro. salvo engano, a Convenção Coletiva da Saúde, aplicada ali na região do Salto, de Tu, salvo engano, previa 2 salários mínimos Legal, como então é parâmetro. ampliando Na o regra, eu adicional. acredito que o mínimo seja o salário mínimo, mas dali Sim, é o céu perfeito. é o limite, né? Podendo ser o salário do empregado ou um valor superior. Sim, E a gente tem os perfeito. graus, né? Grau mínimo, grau médio e grau máximo, que se traduzem no pagamento de um adicional de 10% para o grau mínimo, e aí 10% da base de cálculo escolhida ali na lei, que seria o salário mínimo ou em convenção coletiva, ou acordo coletivo, 20% para o grau médio e 40% para o grau máximo, né? Perfeito. Lembrar que aqui, para a gente enquadrar, né, o adicional de salubridade, ele vai exigir essa realização de uma perícia técnica. Pode ser feito por médico, engenheiro do trabalho, e que esse agente seja classificado na relação oficial do Ministério do Trabalho. Aqui, né, uma brincadeira, é lógico, né, vamos, né, levar aqui um pouco pro lado da brincadeira. Lembrar que o adicional de salubridade não é aquele que mata logo, ele vai matar aos poucos. Então, quando que você que vai receber adicional de salubridade? É aquele agente que vai poder causar um prejuízo aí à saúde, né, do empregado, mas não é aquele agente que vai causar uma morte imediata, que é o caso adicional de periculosidade. Perfeito. Aqui a gente pode citar como exemplo sol, produtos de limpeza, Ou produtos quem trabalha em hospitalares, quem trabalha em posto, né, que trabalha com combustível, combustível. Então, agentes aí químicos, biológicos ou físicos. Ah, barulho. barulho também Barulho. pode ser O considerado. ruído, né? O ruído excessivo ali acima de não sei quantos decibéis. Aqui eu não vou lembrar de cabeça. Decibéis também pode, vai depender de cada caso. Câmera fria às vezes também pode ser considerado, né? Trabalho Vibração. insalubre. Então aí são realmente o que mata aos poucos, né? O que dói um pouquinho todo dia. Dói. Bem, isso é uma brincadeira, tá? Para vocês lembrarem na hora da prova. Agora aqui a gente entra daí no adicional de periculosidade, como você disse, aquilo que mata rápido. Vai ser devido em atividades que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado. Aqui a gente tá falando de risco, não risco à saúde, risco efetivamente à vida, né? A integridade física e a vida, né? As hipóteses Perfeito. legais incluem exposição a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos, violência física, ali quando tratando ali de segurança pessoal patrimonial, atividades em motocicletas, são bons exemplos aí do que exigem o pagamento adicional. Adicional de periculosidade. Perfeito. E diferente aqui do adicional de sobriedade, ele vai ser único, um percentual único. Ele é 30%. Então, lembrar, o insalubridade vai ser 10, 20 e 40%. Então, aqui fica uma lacuna, que vai ser a periculosidade, que é o 30%. E, diferente do adicional de insalubridade, periculosidade é sobre o salário base. Então, tá lá, é salário base do empregado. Então, sem outros acréscimos, né? Você vai pegar a remuneração e seus outros acréscimos, é que daí você vai chegar no percentual para o adicional de periculosidade. E a gente tem ali um entendimento do TST que o adicional é devido de forma integral, mesmo que a exposição ao risco seja intermitente. É indevido, porém, ele vai ser indevido apenas quando o contrato é eventual, um contrato fortuito ou por tempo extremamente reduzido. Perfeito. Então, assim, aqueles casos que, por exemplo, uma segurança patrimonial que uma vez só teve um caso ali que realmente causou um evento, né, que possa ser considerado prejudicial aí à saúde, a um risco da vida da pessoa. Então, às vezes aí pode ser entendido que é um contexto totalmente eventual, totalmente fortuito, ou foi um tempo extremamente reduzido que a pessoa ficou ali em risco. Então, nesse caso também o TST entende que não seria devido adicional de periculosidade. Acho que a gente pode citar também o profissional de escritório aí que trabalha no administrativo que de vez em nunca pega moto para fazer uma entrega. Perfeito. Aqui a gente está falando de um contato eventual aí com a motocicleta e a exposição por tempo extremamente reduzido dispensaria aí o pagamento do adicional, mas é óbvio que isso vai ter que ter uma análise atenta de caso concreto, né? Isso vai E a ser tomar cuidado analisado caso a caso. com isso na prova, né? Numa prova Sim, objetiva, se realmente a questão trouxer que o contato é muito eventual, é um contato bem fortuito, ou o tempo extremamente reduzido, toma cuidado que daí o adicional de periculosidade pode ser dispensado do seu pagamento. perfeito. Então, aqui a natureza, né, o reflexo dos adicionais, ambos, tanto de insalubridade quanto de periculosidade, integram a remuneração para todos os efeitos legais, enquanto eles sejam percebidos. Ou seja, vai gerar reflexo em férias,
mais um terço, 13º, no FGTS, no aviso prévio. Então, eles vão gerar. Então, vai ter que ser feito cálculo com, além da remuneração, mais adicionais para chegar, então, ao cálculo dessas outras remunerações. Tomar cuidado também que o TST já fixou, tema 17 do TST, uma tese que é proibida a percepção cumulativa dos adicionais de insalubridade e periculosidade, mesmo que derivem de fatos geradores distintos. O empregado ele deve sempre optar pelo que lhe for mais favorável ali no momento do recebimento, tá? Então, perfeito. Se a pessoa ela tem direito ao adicional de insalubridade e periculosidade, ele vai ter que optar por um. Então, ele vai ter que ver qual que é o mais vantajoso para ele. Às vezes, o grau é 40%, mas sobre o salário mínimo não compensa, daí compensa 30% sobre o salário base. Exato. Às vezes, o salário base dele é baixo, então compensa 40% sobre o salário mínimo. Então, ele vai ter que analisar qual que é o mais vantajoso para ele em cada caso. E é o Lembrando direito do empregado, né? Optar. Isso, o empregado que vai fazer essa opção. E também lembrar que com a reforma com a reforma trabalhista de 2017, permitiu que convenção e acordo coletivo de trabalho eles disponham sobre o enquadramento do grau de insalubridade. É um pouco também controversa essa matéria, né, essa questão, mas está lá na lei, então vamos seguir a lei, pelo menos para a primeira fase. E lembrar que essa prorrogação de jornada também em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades, eles também podem ser negociados em acordo com a Convenção Coletiva do Trabalho. Perfeito. Acho que a gente pode falar rapidinho do adicional de penosidade, que é previsto constitucionalmente, né, no artigo 7º, inciso ali 23, figura ao lado da insalubridade, da periculosidade, como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, e tem como conceito a remuneração adicional para atividades que, embora não necessariamente insalubres ou perigosas, exijam aí um esforço físico ou mental exaustivo, penoso ou desgastante para o trabalhador. E diferente aí do adicional de estabilidade e periculosidade, não está exposto na CLT, nem tem uma norma regulamentadora que trate sobre o tema. Então, o adicional de penosidade ele carece de uma regulamentação por uma lei infraconstitucional. Então, por isso, sua aplicação ela deixa de ser muito utilizada no dia a dia, né? A não ser que tenha algum acordo ou convenção coletiva do trabalho que trate sobre o adicional de penosidade. E assim como todos os outros adicionais, a reforma trabalhista, o artigo 611-B da CLT, estabelece que a supressão ou redução do adicional de penosidade constitui objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo, sendo uma norma de saúde e segurança protegida, tá? Então, se falar, e também acho que agora um outro ponto também que acho que é interessante a gente falar essa equiparação salarial e os adicionais, né? Como que funciona. A regra geral da equiparação ela estabelece que para funções idênticas, trabalho de igual valor prestado para o mesmo empregador dentro do mesmo estabelecimento, eles devem corresponder igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade. Então aqui nós temos alguns requisitos. Então tem que ser funções idênticas, trabalho de igual valor prestado para o mesmo empregador e no mesmo estabelecimento podem gerar essa equiparação salarial, certo? Perfeito, mas no tocante aos adicionais, temos aqui algumas nuances que precisam ser observadas, né? Identidade de funções e salário base. Se dois empregados ali são equiparados, seus salários bases devem ser iguais. Contudo, os adicionais de insalubridade e periculosidade são considerados salário condição. Isso vai significar que, mesmo sendo equiparados na função, um trabalhador pode receber o adicional e o outro não, caso apenas um deles esteja exposto ao agente nocivo ou ao agente de risco. Tomar cuidado com isso. Então, é bem complexo isso, né? Porque como que eles estão enquadrados no mesma função e não vão receber, né? Vai depender do cada caso, vai depender de uma análise ali mais detida da realidade mesmo para ver se vai ter direito ou não. Então, ou seja, nem mesmo nesse caso uma não poderia se pedir então um adicional por uma equiparação nesse caso. É por isso que a gente trouxe esses pontos para vocês. Também tem alguns casos que é vedada essa equiparação de funções. Aqui nós vamos levar o exemplo do caso telemarketing. O TST ele fixou o entendimento lá no tema repetitivo número 5 de que não se concede adicional de insalubridade apenas por equiparação a outras atividades. Por exemplo, então, nesse caso, operadores de telemarketing que usam fones de ouvido, eles não vão ter direito ao adicional apenas por analogia ao serviço de telegrafia.
é indispensável que a atividade específica do agente de telemarketing ele esteja na relação oficial lá do Ministério do Trabalho. Então, não basta só essa equiparação das funções. Tem que ter essa relação oficial do Ministério do Trabalho. Perfeito. E também no caso de terceirização, né? Não é possível obter equiparação salarial entre o empregado da empresa tomadora de serviços e o trabalhador terceirizado, conforme decisão do STF. Mesmo que desempenhem funções idênticas, eles possuem empregadores distintos, o que veda ali a paridade, salvo ser previsto contratualmente ali no contrato de terceirização entre as empresas, né? Perfeito. E a base de cálculo, como que fica? Se a equiparação não for reconhecida, o valor também adicional ele pode ser impactado. Por exemplo, no caso de uma periculosidade que incide sobre o salário base, 30%, se o salário do empregado ele for aumentado para igualar-se ao paradigma, ali, né, quando a gente tem uma equiparação, o valor também do adicional ele vai subir proporcionalmente, nesse caso, né, porque o adicional de insalubridade é pelo salário mínimo. Mas aqui o adicional de periculosidade, como é o salário base, se tiver uma equiparação do empregado com outro empregado que aumente o seu salário base, então aqui a gente vai ter também um aumento do adicional de periculosidade. Perfeito. E aqui alguns fatores aí, pelo menos os principais fatores que impedem a equiparação. Eu vou começar, acho que com a diferença de tempo de serviço e função ali. Se o tempo na função, se a diferença ali do tempo na função for superior a 2 anos entre o trabalhador que está pedindo a equiparação e o paradigma, não vai dar direito a essa equiparação, né? Perfeito. E também com a reforma, a gente tem também o tempo no emprego. Então não basta só tempo na função. Então, além de, se ele for tiver 2 anos naquela função, além, né, do que está pedindo essa equiparação, também nós temos que levar em consideração o tempo no emprego. A diferença do tempo do serviço para o mesmo empregador ela não pode superior a 4 anos. Ou seja, se um estiver trabalhando mais de 4 anos para o mesmo empregador, também não vai ter direito à equiparação. Perfeito. E então a lei ela cria uma presunção absoluta de que, ultrapassados esses limites de tempo aí, 4 anos para o mesmo empregador e 2 anos na mesma função, o trabalho não possui o mesmo valor. A gente está falando aí de funcionários aí com cargas com tempo de trabalho, com experiência na função para aquela empresa distintas, né? Lembrando também que a questão da equiparação salarial ela vai ser impedida nos casos em que as empresas elas têm os quadros de carreira. Tem o quadro de carreira organizado e também tem aquela adoção de plano de cargos e salários. Então, nesses casos, também é vedada a equiparação. E, após a reforma trabalhista, esse plano ou quadro é válido mesmo sem homologação ou registro em órgão público, bastante estar previsto em norma interna ou negociação coletiva. Perfeito. Lembrar que a promoção ela pode ser feita por merecimento ou antiguidade ou por apenas um desses critérios, não sendo mais obrigatória aquela alternância entre eles. Tinha que ser um por merecimento, um por antiguidade. Agora pode ser ou só merecimento ou só antiguidade. Ou os dois, né? Os dois. E a equiparação ela só é possível entre empregados que trabalhem no mesmo estabelecimento. Se a gente está falando em estabelecimento empresarial distinto, a gente não pode falar em equiparação, né? Perfeito. Os dois, às vezes, trabalham para o mesmo empregador. Trabalham para o mesmo empregador. Os dois exercem a mesma função. Só que um trabalha em um estabelecimento e outro trabalha em outro. Às vezes, um aqui tem um ruído que pode tá gerando um adicional de insalubridade, que esse daqui, nesse caso aqui, não vai gerar. Então, eles não vão ter direito à equiparação. Então, trabalhar em unidades físicas diferentes da mesma empresa, ainda que na mesma cidade, também constitui um óbice legal para essa equiparação. Perfeito. E tanto o funcionário equiparando quanto o paradigma, eles devem ser contemporâneos no cargo ou na função. Ou seja, devem ter trabalhado juntos em algum momento. Perfeito. Então, e também é vedada a indicação de paradigmas remotos, que impede que ela chame de equiparação em cadeia. Mesmo que o paradigma contemporâneo ele tenha obtido a sua vantagem em ação judicial anterior. Então aí vira uma bagunça, mas eu não posso ir lá ficar pedindo, aquele lá pediu daquele lá, então eu vou pedir com base naquele lá. Não tem como. Você vai ter que ter aquele que é mais próximo para pedir, para colocar como paradigma. E alguns óbices específicos que eu acho que cabe a gente tratar aqui. A gente tem o trabalhador readaptado, o empregado readaptado em nova função por deficiência física ou mental, atestado ali pela INSS, não pode servir como paradigma para fins de equiparação, tá? Sim, porque ele vai estar exercendo a função em decorrência dessa readaptação
então não pode servir comparadinho. Também tem a diferença do valor do trabalho. Essa equiparação ela é impedida se houver uma diferença na produtividade, seja na quantidade ou na perfeição técnica, qualidade entre os trabalhadores. Por isso que ele tem que ser a mesma, né? Tem que ter o mesmo valor. É um pouco subjetivo isso, né? A não ser que seja, por exemplo, uma produção para comprovar que realmente uma pessoa é muito mais produtiva que a outra. Ou num trabalho técnico, que dá para comprovar que uma pessoa é muito mais técnica que a outra. É um pouco subjetivo, né? É mais difícil de você conseguir comprovar isso, mas se ficar comprovado, não vai ter direito à equiparação. E acho que uma dica básica, mas até um pouco lógica, mas é vedada a equiparação para servidores da administração direta, autárquica e fundacional, devido ao regime estatutário e à proibição constitucional de vinculação remuneratória, tá? Perfeito, perfeito. Então aqui, faça sempre checklist dos requisitos e fatores que podem impedir essa equiparação. Então, primeiro, né, faça os adicionais adicional de insalubridade e periculosidade, uma tabelinha, porque é simples, não é difícil. Coloque lá as porcentagens, quais as causas que podem gerar a periculosidade, quais as causas que podem gerar a insalubridade. E, com base na equiparação, você põe aí qual que é o tempo que tem que ter em cada cargo, se tiver quadro de carreira, se tiver diferença de valor de trabalho, como que funciona. Então faz um quadrinho montando aí as principais diferenças para que não vão ensejar a equiparação. Perfeito, acho que encerramos aí essa questão e a gente pode entrar agora no dano moral, né? E no famoso assédio moral aí. Acho que é um tema bastante atual, é um tema bastante recorrente aí em provas, tanto de primeira quanto de segunda fase, quando optar por direito do trabalho e em diversos outros concursos aí que tem a matéria. E aí, os temas mais atuais aí, assédio, dano moral, o teletrabalho e a possibilidade de controle, né? A gente tem isso muito claro aí nas provas. Perfeito. No direito do trabalho, a gente visa essa proteção à dignidade do trabalhador como sendo um dever do empregador, e no qual ele deve abster-se de fazer determinadas práticas que causem danos à personalidade ou à integridade física e psíquica do empregado. Esse dano extra patrimonial, então a gente não está falando do dano patrimonial, é um dano extra patrimonial, temos que abrange o dano moral, o dano estético, o dano existencial. Ele ocorre então quando uma ação ou uma omissão ofende a esfera moral ou existencial da pessoa. Perfeito. Entrando um pouquinho aí no dano moral e extra patrimonial, a gente tem que o dano moral atinge realmente os direitos da personalidade e o patrimônio imaterial da vítima. Por isso que é um Segundo, extra patrimonial, né? exato. E segundo a CLT, após a reforma de 2017, os bens juridicamente tutelados incluem a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, sexualidade, saúde, lazer e integridade física. Então toma cuidado que aí são os direitos de personalidade, né? Perfeito. Que rapidamente, o que é uma ofensa à intimidade, vida privada? Ocorre quando o empregador ele se intromete indevidamente na esfera interior ou familiar do empregado. Por exemplo, quando ele veda relacionamentos amorosos fora da empresa. Existem alguns casos que a empresa ela faz uma pergunta, viu? Você é mãe? Você tem vontade de ser mãe? Faz algumas questões ali sobre, né, essa possibilidade de ser mãe ou não. Então isso pode ofender essa intimidade, a vida privada da pessoa. Uma ofensa à honra, por exemplo, a característica quando o empregado ele é colocado em situação vexatória, humilhante ou uma situação constrangedora perante terceiros, muitas vezes pelo exercício abusivo do poder disciplinar da empresa, do empregador. Perfeito. Uma ofensa à imagem vai decorrer do uso não autorizado da imagem do empregado ou da divulgação de informações inverídicas a seu respeito. Então toma cuidado com isso. E a gente tem aí hoje o dano existencial, né? Ele vai relacionar-se ao comprometimento do projeto de vida ou do convívio familiar e social do empregado. O TST entende que a jornada extenuante, horas extras habituais, aí, muitas horas extras habituais, por si só, não gera dano existencial presumido, sendo necessária a demonstração efetiva do prejuízo social, tá? Perfeito. Então tem que demonstrar, né? O assédio moral. O que é o assédio moral? Então, né, como a gente vai entrar nessa seara, também acho que é importante falar um pouco sobre o assédio moral.
ele é definido como uma conduta reiterada, ou seja, não é uma vez só, não é, é uma conduta reiterada que visa desgastar esse equilíbrio emocional da vítima, do empregado, expondo a humilhações que vão enfraquecer a sua integridade psicológica. Então, isso é considerado um assédio moral. E tem como consequência ali o empregado vítima desse assédio, ele vai poder pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, a justa causa do empregador, como a gente trouxe aí nos episódios passados, e uma indenização por danos morais, tá? Perfeito. Existe também o chamado assédio horizontal, que ele pode ocorrer. Então, via de regra, o assédio ele é vertical, né? Um chefe que está assediando ali o funcionário. Mas também pode ocorrer esse assédio horizontal, que é entre colegas de mesmo nível hierárquico. O empregador ele pode ser responsabilizado se ele for omisso em reprimir tais condutas. Por exemplo, né, tem alguns casos que famosos até de algumas empresas que ficam fazendo piadas, que ficam fazendo umas competições internas, e aquele que não consegue bater a meta, ele é exposto ao ridículo ali pelos seus colegas ainda, quase mesmo nível hierárquico. Às vezes não é nem o superior, às vezes é pelo mesmo nível. E nesse caso a empresa vai responder se ela sabe e for omissa na repressão dessas condutas. Perfeito. A gente tem o assédio sexual, né? Que, diferente do moral, ele vai se consistir em uma conduta de natureza sexual não desejada, que, embora repelida, é reiterada, cerceando a liberdade sexual da vítima. Então, toma cuidado, a gente tem aqui alguns requisitos, né? A vítima ela tem que repelir essa conduta, e a questão da reiteração é um pouco discutível, mas é prevista aí como regra para fins de indenização dentro da seara trabalhista, né? Perfeito. Lembrar que o Código Penal, lá, artigo 216-A, ele tipifica como crime o ato de constranger alguém para obter uma vantagem sexual, prevalecendo-se de condição de superior hierárquico. Então, no âmbito trabalhista, você vai poder, né, enquadrar nesse artigo e ainda vai gerar uma indenização e uma rescisão indireta do contrato. Perfeito. E aqui, algumas outras formas aí de assédio e discriminação. A gente tem o famoso assédio eleitoral, que foi visto aí com Nas mais últimas afinco eleições, nas últimas eleições. Configura-se quando o empregador tenta impor suas preferências políticas aos trabalhadores, violando aí a liberdade de convicção e o direito ao voto livre, né? Então toma cuidado. perfeito. É aquele caso, né? O empregador ele chega e fala: ó, se você não votar no fulano de tal, você vai perder seu emprego. Então, isso pode ser considerado um assédio eleitoral, que como você bem disse, aí foi bem comum nas últimas eleições. Sim. E nós temos também aquela dispensa discriminatória, que ocorre quando ela é baseada no sexo, numa raça, numa cor, no estado civil ou em uma deficiência. Então, o TST, ele presume discriminatória a demissão do empregado portador do vírus HIV ou de outras doenças graves que suscitem estigma, como câncer, gerando então esse direito à reintegração. Então, é vedado, lembra que é vedado esse tipo de dispensa baseado em sexo, raça, cor, etnia, estado civil ou deficiência. Perfeito, toma cuidado, né? Porque aqui há uma presunção de discriminação, uma presunção de má fé. Então, a rescisão sem justa causa de um empregado portador do vírus HIV ou de outras doenças graves aí que suscitem o estigma, câncer, lúpus, existem algumas doenças aí, pode gerar direito ao empregado à reintegração e à indenização substitutiva, dependendo da situação, né? Perfeito. Então, como que funciona a responsabilização e indenização nos casos, né, desses danos morais, desses assédios, essas... Então, via de regra, o empregador ele vai responder quando comprovado o dano, o nexo causal e a existência de culpa. Então, tem que comprovar o dano, culpa e o nexo causal, né? É uma responsabilidade objetiva, ou seja, aplica-se independentemente de uma culpa em atividade de risco, como condição de motocicletas ou manejo de gado, então, nesse caso, independe da culpa. Exato. A regra geral é que ela é subjetiva, né? É que ela vai Sim, depender da existência de culpa ou dolo. Ali, Código Civil, a gente já estudou a perfeito. responsabilidade aí uns episódios para trás. E ela pode ser considerada responsabilidade objetiva em atividade de risco, né? Perfeito. Quando então a empresa, né, tem ali uma considerada uma atividade de risco, então ela vai responder de maneira objetiva, ou seja, independe da culpa.
A reforma trabalhista, esse daqui é um ponto que bem debatido e também que não é muito utilizado, mas como a gente está, né, uma prova, uma letra de lei, a reforma ela trouxe alguns limites para a indenização baseado no salário do ofendido. Por exemplo, natureza leve, até 3 vezes o salário do ofendido, mas se tem uma natureza gravíssima, até 50 vezes o salário do ofendido. Muitos entendem que é só uma tabela como uma base, que ela não deve ser utilizada como um parâmetro Objetivo, terminativo, né? objetivo. Sim, ele é só uma base para você poder ensejar o pedido de dano moral. E a gente tem, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que esse tabelamento é apenas orientativo, né? Até porque a gente não tem na legislação, seja na legislação civil ou qualquer outra, um critério objetivo para fixação do dano moral. Ele vai depender do caso, né? Então o juiz ele vai poder fixar os valores superiores se as circunstâncias do caso concreto exigirem, desde que a decisão seja fundamentada. Aqui o princípio do livre convencimento motivado vai sempre prevalecer sobre qualquer ponto de, de fixação de valores legais, né? Perfeito. Lembrar que revistas íntimas, que elas estejam em contato físico ou, né, exijam nudez da parte, eles são expressamente vedados por lei. Para mulheres e clientes também femininas, essa proteção que a jurisprudência ela estende também aos homens pelo princípio da igualdade. Perfeito. Acho que a gente pode fechar trabalhista e o episódio de hoje falando um pouquinho de teletrabalho, né? Perfeito. É, famoso Eu acho home que é uma office. aposta aí. Uma aposta. Famoso home office. Caiu no gosto da turma aí dos últimos tempos, desde a pandemia, né? A gente teve uma evolução muito grande. Então, o teletrabalho ou trabalho remoto é um regime de prestação de serviços realizado fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação. Ele não se confunde, cuidado, ele não se confunde com o trabalho externo, pois este último, por sua natureza, exige que o serviço seja feito fora do estabelecimento, enquanto no teletrabalho as atividades poderiam, em tese, ser prestadas na empresa. Perfeito, exatamente. Então vamos trazer aqui Famoso home algumas, office, né? o famoso home office. Então, existe um regime híbrido aí, uma flexibilidade no serviço. Então, a legislação admite que ele tem uma natureza híbrida, ou seja, pode ser horas trabalhado na casa e horas ali no estabelecimento. Isso não impede, isso não, não desvincula, né, o home office, o trabalho ali, o teletrabalho. Então, o comparecimento do empregado ali, as dependências da empresa, do empregador, para realizar atividades específicas, ainda que ocorra de forma habitual, ela não descaracteriza esse regime de teletrabalho. Então, aquela ideia do cara que é contratado 4 por um, né? 4 dias em casa e um dia na sede do escritório, 3 por 2, não vai descaracterizar, né? Isso, perfeito. A gente tem uma mudança muito recente aí da Lei 14.442 de 2022 para o controle de jornada, né? O controle de jornada no teletrabalho é um dos pontos mais sensíveis aí da questão e da análise do teletrabalho e acabou sofrendo essas alterações recentes quanto ao direito às horas extras justamente pelo que a pandemia trouxe, né? A pandemia, ela trouxe essa realidade, ela escancarou essa possibilidade, essa realidade, e muitas empresas adotaram e adotam até hoje, né? Por, por aumentar efetivamente a produção, a produtividade. A gente do interior até não sente, mas pessoas em grandes centros aí que pegam 2 horas e meia de trânsito, de ônibus, metrô, para ir trabalhar. Querendo ou não, você que evitar aí 5 horas do seu dia perdido no trânsito te dá uma motivação a mais para o cumprimento da sua jornada, né? Perfeito. Então, lembrando que aqueles os que trabalham em teletrabalho, sejam por produção ou tarefa, foi entendido que nesses casos eles ficam excluídos do regime de controle de jornada. Ou seja, eles não fazem jus à hora extra, adicional no turno e intervalos. E como eles vão receber por produção de tarefa, eles vão depender ali deles, né, para fazer cumprir a meta deles ali. Já se for por jornada, aqueles trabalhadores que trabalham por jornada, eles não se encaixam, então, não se encaixem no modelo de produção ou tarefa, eles vão ter direito como eles têm o controle de jornada, eles vão ter direito à hora extra, intervalo e horário noturno, dependendo do serviço realizado. Perfeito. E aqui a gente tem um direito claro previsto na legislação que é o direito à desconexão.
Empregador e empregado podem acordar horários e meios de comunicação para garantir que o contato não seja invasivo e respeite os períodos de repouso, tá? Que é muito importante e é uma das observações mais fortes aí para a questão do teletrabalho, né? Perfeito, perfeito. Porque às vezes, como você não tem um certo Nossa, trabalho de um casa, né? controle tão rígido, né? Você vai trabalhar de casa, então o empregador às vezes sente a vontade de mandar a mensagem para você às 11 horas da noite para você resolver um serviço, sendo que o seu horário já acabou o expediente normal. Então, justamente veio para essa norma veio justamente para regulamentar isso daí. Como que funciona então a formalização do teletrabalho? Esse regime ele deve constar expressamente no contrato individual do trabalho. Então tem que fazer lá um terminho, tem que assinar, tem que estar previsto no contrato individual, com a especificação das atividades que a pessoa vai exercer ali no regime de teletrabalho. Lembrar que a migração do presencial para o teletrabalho, exige esse mútuo acordo entre as partes e vai ter que ter esse registro em aditivo contratual. Então, eu já tenho um funcionário trabalhando no escritório. Eu posso mudar ele para o teletrabalho? Eu posso. Eu vou precisar, então, ter esse mútuo acordo e fazer esse registro ali no contrato. Inclusive, a responsabilidade da empresa é garantir ao funcionário os meios tecnológicos necessários para cumprimento das obrigações contratuais de trabalho, né? Até com entrega de equipamento, pagamento às vezes de internet, já teve uma discussão muito forte nesse sentido. Não acompanhei para saber o resultado efetivo, mas sei que era considerado uma obrigação da empresa, né? Pela lei, ele fala que vai ter que ter esse acordo contratual, né? E mais entraram, né, sugerindo que deveria ser empresa, porque tem um custo de adaptação. Então aí vai depender desse acordo entre as partes. E é louco, né? Porque a reversão, você trazer a pessoa do home office pro presencial, aqui já pode ser determinado unilateralmente pelo empregador, desde que garantido um prazo mínimo de transição aí de 15 dias e registro em aditivo, né? Então aqui não precisa do mútuo acordo. Então lembrar disso, quando é do escritório para o teletrabalho, precisa do mútuo acordo. Agora, quando eu estou no teletrabalho e vou voltar para o escritório, não preciso do mútuo acordo, eu preciso só desse prazo de 15 dias para poder me adaptar, fazer minhas adaptações necessárias. É que nem Perfeito. você trouxe aqui já, né, sobre os custos e infraestruturas. A disposição sobre a responsabilidade, aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos e infraestruturas, bem como reembolso de despesas, devem estar previstas no contrato escrito. Então, e também é importante a gente falar que essas utilidades elas não vão integrar a remuneração do empregado e esse uso de equipamentos e softwares fora da jornada normal não conta com tempo de disposição ou sobreaviso, salvo previsão em contrário, a não ser que seja ele realmente para a pessoa fazer o serviço, né, que foi solicitado, aí vai contar. Mas às vezes, por exemplo, é fornecido um computador para o funcionário. Ele pode utilizar fora do horário de expediente para uso próprio. Então, nesse Exato. caso, ele não teria direito à hora extra. Ele instala ali um CSzinho, Vai instalar ali um joguinho ali e se divertir à noite, tranquilão, vai se no computador da divertir, vai empresa. ficar vendo fala em jogar lá e aí não pode ganhar hora extra, né? Ah, paciência, né? A gente tem aqui a legislação local e as normas coletivas aplicáveis, tanto as convenções coletivas quanto os acordos coletivos, vão ser o da base territorial do estabelecimento de lotação do empregado, e não as do local onde ele efetivamente presta o serviço. Então, vamos supor que você foi contratado para home office, para teletrabalho, você mora em Sorocaba, uma cidade do interior de São Paulo, e é contratado por uma empresa que tem sede em São Paulo. As normas aplicáveis vão ser a do estabelecimento de lotação do empregado, e não as do local onde ele efetivamente presta serviço. Tomar cuidado com isso. Perfeito. Lembrar que no trabalho no exterior, se ele for contratado no Brasil e optar por residir e trabalhar no exterior, aplica-se a legislação brasileira, salvo também disposição em contrário. Perfeito. E aqui a gente tem algumas prioridades aqui na alocação. Os empregadores eles devem conferir prioridade para as vagas de teletrabalho a empregados com deficiência e empregados com filhos, enteados ou crianças sob guarda judicial com até 4 anos, quando a gente está tratando de CLT, ou até 6 anos, se a gente for para a Lei 14457 de 2022, do programa Emprega Mais Mulheres. Perfeito. Perfeito. E para fechar essa parte também, então é interessante lembrar que o empregador, ele tem o dever de instruir os seus funcionários, os empregados, de forma expressa,
Tem que ser de forma expressa e ostensiva sobre as precauções para evitar doenças e acidentes no âmbito do trabalho, inclusive no teletrabalho, né, dentro ali do âmbito residencial da pessoa. E lembrar que daí o empregado ele vai ter que assinar um termo de responsabilidade, só que isso não exime também a empresa de eventual responsabilidade civil por danos decorrentes de riscos ambientais causados ali no serviço. Acho que pra gente fechar aqui essas questões, voltando um pouquinho pro dano, quando aparecer na prova humilhação pública, metas abusivas, mensagem fora do horário, identifica o eixo. A gente tá falando aqui de dano extra patrimonial e os seus critérios para apuração, tá? Perfeito. E fique esperto com o teletrabalho, que é uma aposta que pode ser que caia na prova de vocês. Exato. Tá bastante em voga, né? Teve alteração legislativa relativamente recente. A gente já tá falando aí de uma lei que tá indo pro seu quarto ano de existência, mas ainda assim ainda tá muito em voga, né? As empresas estão Sim. voltando pro Tem trabalho muita discussão ainda, presencial, né? mas ainda tem muita discussão e ainda está sendo muito utilizado, né? Perfeito. Eu acho que aqui eu queria passar algumas dicas de prioridade pro 47º exame, puxando um pouco de sardinha pro material que a gente preparou, para tudo que a gente preparou aí para esses 4 episódios, não foi à toa. O que eu estudaria para esse 47º exame? Eu estudaria vínculo, inclusive fraude, PJ, MEI e terceirização. Então aqui contrato de trabalho, contrato de emprego e terceirização num âmbito geral. Eu estudaria jornada, horas extras e intervalo. Acho que é um ponto também importantíssimo. Rescisão, verbas rescisórias e FGTS. Estabilidade no geral, em especial estabilidade gestante. Adicionais, equiparação. E, como a gente muito bem trouxe, o teletrabalho é uma aposta muito forte para essa prova, para esse próximo exame. Perfeito. E lembrar aqui, pessoal, não basta você estudar, você tem que revisar. Então, mas esquece aquele conceito também antigo de matéria dada é matéria estudada no mesmo dia. Não. Às vezes você tem que dar um intervalo de tempo para fazer uma revisão. Exato. Para mim, o que é o método mais eficaz de estudo? Seria, primeiro, faça exercícios daquele tema antes de você ler. Então, faz exercício. Fez exercício, porque daí você vai conseguir identificar aquilo que você vai ter mais dificuldade. Então, fez exercício, identificou suas dificuldades, vai ler. Leia sobre o tema. Leu sobre o tema, aqui 2, 3 dias, vai depender, né, do como você está, da sua memorização, volta e faz uma revisão. Então faz revisão de vínculo, dos requisitos da pejotização, da terceirização, responsabilidade da tomadora, da jornada, das horas extras, dos intervalos, dos reflexos, da rescisão. E tenta fechar o máximo possível também na revisão de tudo aquilo que você está vendo no seu dia a dia, porque eu acho que a maneira mais efetiva de você conseguir trazer as informações de volta é com a revisão. Perfeito. Perfeito. Acho que essa é uma dica de ouro para quem está aí se preparando para a prova. Acho que uma revisão em 3 dias, uma revisão de 10 a 15, uma revisão um mês depois se mostra Tem que razoável. ver o prazo, né? Não lembro É, quando que é a prova. Eu acho que daria. Acho que daria. eu acho que tá meio no limite, a gente tá falando aí de um mês e pouco para a prova, então a gente ainda tá meio no limite, mas são revisões necessárias para fins de memorização efetiva, né? Da matéria, fixação da matéria. E questão. Questão é fazer questão. Questão é todo dia. Dê um tempinho, abre um aplicativo. A gente tem vários aplicativos hoje que facilita muito o acesso. Tem Na minha época concursos, tem tinha o concursos, AB de são bolsa. ótimos. Na É. minha época tinha o AB de bolsa. Não sei se ainda existe, sendo muito sincero, mas eu usei bastante. Era um aplicativo celular que eu abria, tava no intervalo, tomando um lanche, abria, respondia algumas questões ali e seguia com a vida normal. Então, busca isso que é importante Vamos lá, mais para uma sua dica então preparação. aqui. Que concursos, tech concursos, GRAM, questões, acho que estratégia também tem de questões. Então procura algum desses, aqueles que você se sinta mais familiarizado, e faça exercício. Tem que fazer exercício, não adianta, não tem para onde fugir. Exato. Inclusive, empresas, paga nós. Estamos abertos aqui a descobrir qual é o melhor É, para manda para poder nós indicar aí. para o pessoal. Brincadeiras Eu, à parte. particularmente, usei sempre o que é concursos e, Perfeito. alguns casos, também o GRAM. Mas o GRAM era mais para algumas questões ali, que eles fazem inéditas e tal, mas agora falam muito bem do Tech Concursos, mas o Tech Concurso eu não conseguia ainda usar tão forte quanto eu utilizei as demais. O que é concursos eu uso há bastante tempo também.
Todas as minhas preparações, acho que resolução de questões sempre foi que concursos. Não tem pra onde fugir. Acho que era isso. Era o que a gente tinha pra trazer pra vocês de direito de trabalho. Fechamos mais uma matéria. O próximo episódio eu acredito que a gente já vai começar o processo do trabalho, trazendo ali os principais pontos, as principais questões. Então não percam, fiquem de olho. A gente tá fechando aqui os principais blocos da prova de vocês, para garantir ele pelo menos 46 a 48 questões, salvo engano. Só com as matérias que a gente tá vendo aqui. E a gente ainda vai trazer ali vídeos rápidos para uma revisão de véspera nas 2 semanas anteriores ao exame, para vocês terem ali uma preparação bem assertiva para a prova de vocês, tá bom? Perfeito, é isso aí. E lembrando, comentem, compartilhem, curtam o vídeo, nos sigam no Instagram, nos sigam aqui no YouTube. E assim, acho que comenta pra gente que qual que é a maior dificuldade que você tem em direito de trabalho. Ou aquilo que você queria ver também, porque a gente pode trazer num vídeo de revisão para vocês. E é isso, a gente agradece àqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, e até o próximo episódio.